Alô, buanas! Como estão os nobres saqueadores de tumbas? Em agradecimento ao pessoal que foi tão gentil, né, com o negócio que eu falei que eu estava gripado semana passada e não consegui gravar, fiz um esforço e hoje eu estou lançando um vídeo aí para não deixar passar mais uma semana. Tá? Hoje eu gostaria de falar com você sobre um assunto que eu tenho a maior paixão, tá? Que se chama arqueologia. Tá, mas não é isso aqui ainda, tá? Isso aqui fica para uma próxima, tá? Tô falando da arqueologia como ciência mesmo, tá? Como estudo da história da humanidade, estudo do homem através dos vestígios que foram deixados ao longo dos milênios, ao longo dos milhares de anos, tá? E aí eu queria fazer um hiperlink para uma volta para o Henriquinho com seus 9 anos recém-alfabetizado, e o meu pai regularmente ele trazia para casa e me dava, e a gente comprava na Feira do Livro aqui de Porto Alegre, essa série chamada Prisma, o conhecimento em cores, que vinha com vários assuntos, cada exemplar, assim, cada edição tinha um assunto. Isso aqui é arqueologia, e o primeiro de todos que eu ganhei foi esse aqui, O Homem Fóssil. Tá? Esse livro aqui, ó, eu debulhei ele. Tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui ao contrário. Que ele traz aqui, os antepassados do homem, os animais que tinham. Nossa, nomes que eu trago até hoje de cabeça, assim, como o crânio de Taung, a garganta de Olduvai, o Australopithecus afarensis. Tá? Me acompanha desde sempre. Corte rápido para 2024, tá? Quando a minha namorada Bá, do canal Os Livros e Filmes da Bá, me presenteou com essa obra aqui, tá? Que se chama Uma Breve História da Arqueologia, tá, de um tiozinho chamado Brian Fagan, tá, que é um historiador, é um arqueólogo de campo também, tem dezenas de livros escritos, e eu fui me aprofundar um pouco, fui conhecer um pouquinho melhor, vendo algumas palestras dele no YouTube, e eu confesso que eu gostei mais dele como palestrante, falando, do que até nessa obra aqui, tá, porque ele é uma pessoa cativante, assim, ele é um cara muito simpático, ele é um cara muito legal, que fala de uma maneira muito simples. E lá também ele fala de um assunto por palestra. Isso aqui é um condensado de toda a história, não da humanidade, mas a história da arqueologia em si, tá? Da procura por esses primeiros tesouros, depois vestígios, chegaremos lá rapidamente. Esse livro aqui faz parte de uma série lançada pela ELPM, tá? A minha adorada ELPM, que me acompanha há tanto tempo na minha vida, me trouxe tantos livros que eu gostei de ler. E tem outros da série, né, que foram lançados. Esse aqui é de 2018. Tem outros, por exemplo, Uma Breve História da Religião, da Economia, da Ciência, da Literatura, da Filosofia. Então, cada um deles traz um tema. Esse aqui é a arqueologia, que para mim é o mais interessante, mas os outros também devem ser legais, tá? Sugiro quem se interessar, pode ser comprar direto do site da LPM, tá? Nessas alturas assim de grande conglomerado, que a gente não precisa citar o nome, né? Pô, tu comprar da editora direto é um troço para prestigiar o esforço dos caras, tá? De estarem lançando esse tipo de material, tá? A obra em si, ela é um cardápio, tá? Ela, como ela diz, é uma breve história. Ela é concisa com o tema da arqueologia, ela vai te contando, como é que eu vou dizer, com o passar dos séculos, como essa ciência foi se desenvolvendo, foi se transmutando, de que era uma coisa e hoje é uma outra coisa, muito mais séria, digamos, tá? Muito mais consciente do seu papel, com método, tá? Com tecnologia. Porém, ao mesmo tempo que esse livro ele traz bastante conteúdo e ele vai passando assim, por exemplo, a gente pode dizer que o início foi com a campanha do Napoleão no Egito. Tá? E aí foi. Só que depois ele vai metralhando nomes e datas. Depois teve tal coisa no Camboja, e depois teve tal coisa na Babilônia. Que tal nome? Aí a gente tem nomes que vão nos confundindo. Por exemplo, Layard, né? A Gertrude Bell, o próprio Howard Carter. E a gente vai meio que confundindo datas, nomes e locais. Porque é inevitável que algumas coisas elas se repitam. Né? Não é uma história assim exatamente de aventura que cada uma delas traz um relato mirabolante. Não, é uma ciência que foi cada vez mais tendo uma forma de ser realizada, de ser pesquisada. Então, inevitavelmente, a partir de um certo momento havia uma suspeita,
vão pesquisar, vão até o local, descobrem, desenterram, foi para um museu. Tá? Então isso aí elas pode se tornar um pouquinho repetitivo, né? Para mim mesmo a leitura eu fui fazendo meio fatiada. Porém, também ele é uma forma da gente buscar. Aí, assim, vai pelo interesse de cada um. Ah, eu me interessei mais pela parte de egiptologia. Eu me interessei mais pelos maias. E aí tu vai te aprofundar, né? Vai buscar saber mais sobre esse determinado assunto. Então, nesse quesito, assim, sobre esse olhar, eu acho muito competente, assim, muito útil a obra para quem está afim de saber um pouco mais no geral, assim, da coisa. Tá? Eu, por exemplo, eu queria ter sabido mais sobre alguns temas quando eu tive a oportunidade de visitar certos museus e ver ao vivo, me maravilhar com peças, com tesouros que ele fala aqui do livro, tá? Então, se tivesse uma base mais teórica, teria achado aquilo ainda mais maravilhoso, assim, com um contexto. Tá? E aí ele fala, uma coisa que é muito interessante, é que ele vai descrevendo a evolução, digamos, né, com o passar dos séculos, de como aconteciam essas descobertas, como era encarado esse tipo de coisa. Porque no início, a partir do exato momento que tu enterrava um faraó, fechava o sarcófago dele, fechava a pirâmide ou a tumba, tal, já começavam os saqueadores aí atrás. Tá? Então, durante muitos e muitos anos, milênios daí, né, não existia uma arqueologia como estudo. O que existia era saque, puro e simples, pelas populações locais. Sabiam que existia alguma coisa lá, saqueavam, distribuíam, vendiam, tal, e a coisa se perdia. Tá? Aí depois veio uma fase romântica, muito romântica, que era de vamos caçar tesouros, vamos descobrir tesouros. Tá? Quem descobriu o maior tesouro, coisas inclusive lendárias, né? Sei lá, o Eldorado, o Rei Salomão, tá? A Arca Perdida, tá? Que perdurou, né? Até o século XIX, digamos. Que também, claro, com tudo em paralelo, uma coisa vai se somando a outra, o saque continua. Aí vieram os grandes aventureiros, aquelas pessoas financiadas por particulares que queriam fortuna e glória. Aí a gente tem os grandes caçadores, os grandes pseudo-arqueólogos, né? que são os aventureiros assim, da arqueologia. Aí os museus, a partir do século XIX, segunda metade, eu acho, começaram a bancar com interesse mais científico mesmo. Mas também queriam ter as maiores coleções. Né? Quem tiver a coleção mais interessante atrai mais pessoas para visitação, por consequência, mais fundos. Tá? E hoje, a gente tem um outro lado que é o seguinte, interessa tanto, talvez mais, saber e resgatar a vida do homem comum, tá, das épocas passadas, do que dos grandes faraós, reis, os grandes tesouros. Tá? Então a gente tem uma arqueologia hoje muito mais cuidadosa, antes era uma coisa muito destrambelhada, cava tudo, joga tudo que é pedaço de cerâmica fora porque eu quero achar a máscara de ouro. Né? Então hoje a coisa é muito mais traçar realmente como era a vida de uma grande localidade, de uma cidade, tá? E assim vai. Hoje a gente tem técnicas que são aplicadas diretamente à medicina, estudos de DNA, técnicas médicas, tipo tomografia, raio-x, existe um mapeamento de sítios arqueológicos por laser. Tá? Então a gente está usando o topo da tecnologia atual para descobrir e para analisar essas civilizações e esses vestígios, essas pessoas que nos chegam até hoje, como múmias, como ossos, tal. Tem temas espinhosos que ele não se furta de colocar. Principalmente, uma coisa que se fala hoje em dia, onde devem ficar essas relíquias? Tá? Para onde devem, de repente, voltar, serem devolvidas? É complicado. Tá? Se por um lado é inegável que, a princípio, quem tem direito é quem é o dono da terra, né? Por outro lado, eu tenho que confessar, gente, que a coisa não é tão simples e nem tão ingênua, tão idealista assim. Então, tá? Por exemplo,
esses saques que a gente fala, não seria melhor que ao longo que ficasse tudo fechado até que alguém achasse 5 anos depois e a gente tivesse acesso a todo esse estudo que se perdeu? Tá? Tem algumas coisas que acontecem, tá? Em certos lugares. Em 2003, na guerra do Iraque, lá, o Museu do Iraque, que guardava não sei quantas milhares, milhões de peças da história, do início da civilização, 5.000 peças foram simplesmente roubadas e nunca mais foram encontradas. Estava uma situação de uma conflagração de uma emergência, lá, uma guerra, e a gente perdeu isso. Tá? Um local extremamente volátil, digamos. Em 2014, tá? O Museu do Cairo, que abriga coleções magníficas, né? A máscara dourada do Tutankhamon, né? Que é talvez um dos maiores tesouros arqueológicos da história, quebraram sem querer aquela barbicha que ela tem e colaram com Durepox. Tá? Então, gente, pessoalmente eu sou pela preservação da história, ideologias à parte, tá? Posição minha. Tá? Porém, a gente vê cada vez mais que há formação de pessoal local, o que é maravilhoso, tá? Investimento, pena que aqui no nosso país, por exemplo, o que tu vai fazer? Não existe investimento, não existe interesse. Houve o que aconteceu no nosso Museu Nacional, tá? Que é uma pena. Então, é complicado a gente ter uma posição assim definitiva, tá? E simplesmente bradar com tochas assim, quem está certo e quem está errado. Tá? O livro, ele tem algumas falhas no meu entender, principalmente para um público local. Ele foi lançado no Brasil, a gente quer acompanhar a história, mas ele não fala do Brasil em nenhum momento, não tem uma página dedicada aos povos originários do Brasil ou descobertas aqui, né? Coisa que a gente sabe que tem. Não fala da Argentina, não fala da Polinésia, não fala da Austrália, acho que fala do Peru, tá? Mas fiquei sentindo falta. Tá? Não sei se seria o caso de algum apêndice aqui, mas é um livro escrito por um inglês, que vai interessar. Né? Então, acho que faltou isso aqui para o público local. Para mim, faltou. E aí a gente olha para o futuro. Qual é o futuro da arqueologia? E é interessante que descentralizou de onde era antes, que era a Europa, Estados Unidos e tal. Hoje, pelo que ele falou aqui, o lugar de ponta da mais alta tecnologia, dos mais altos estudos, está na China. Olha só. A gente tem, por exemplo, aquela tumba do imperador que tem os guerreiros de terracota, né, que eu não vou saber o nome agora, mas é aquela que vocês devem já ter visto, que são milhares de guerreiros, assim. E lá eles chegaram à conclusão que eles ainda não têm tecnologia suficiente para adentrar na câmara funerária do imperador em si. Mas eles estão aqui, ó, a toque de caixa para descobrir isso. Tá? Então, assim, para não causar muito enfado os meus diletos ouvintes, deixa eu ler uns trechinhos aqui, que eu achei interessantes do livro, aqui, direto dele. Tá? Napoleão, que é onde se diz que foi o início, quando Napoleão fez a campanha do Egito, em 1798, o exército dele contava, o exército de 38 mil homens chegou ao Egito em 328 navios. Entre eles havia 167 cientistas, que eram responsáveis por mapear e fazer descobertas lá. E aí se descobriu nessa campanha do Egito a famosa Pedra de Roseta, que é um bloco de pedra, mais ou menos dessa altura aqui, tá? Que é uma das maiores descobertas da história, porque havia um texto escrito em três grafias de diferentes lugares. Existiam 2 gregas, se eu não me engano, e uma que eram os hieróglifos, que até então não tinham tinha se perdido conhecimento com o passar dos milênios. E aí o sujeito chamado Champollion, né, francês, ele conseguiu, como é que eu vou dizer? Ele conseguiu decifrar, finalmente, a escrita dos faraós. Pedra de Roseta é uma coisa muito legal quando a gente sabe o que é, porque quando a gente olha ela no British, né, no Museu Britânico, não impressiona. E aí eu volto a dizer, quando tu tem conhecimento daquilo que tu está indo te deparar, o sabor é outro. E olha que interessante. Um pai, dono de uma propriedade, né, de uma propriedade de terra, descobriu uma caverna junto com a filha e eles entraram na caverna. Tá? E foram fazer uma expedição numa caverna grande e tal. Lá pelas tantas a menina sumiu.
E o pai, ela encheu o saco do que eles estavam fazendo, das escavações que ele estava fazendo. De repente ele ouviu ela gritando, toros, toros! O que era isso que ela estava vendo? Ela estava na caverna de Altamira, na localidade de Altamira, presenciando um feito arqueológico sem precedente, que eram aquelas pinturas no teto de bisões, de cervos, de criaturas que não existem mais, que os homens da caverna, né, os Cro-Magnons, ou Cro-Magnons, tinham deixado. Tá, então, olha, às vezes tem essas coisas românticas assim. Em 1991, um casal de alpinistas estavam passeando, né, nos Alpes, né, na fronteira da Itália com a Áustria. De repente eles enxergaram uma coisa marrom na neve. Foram ver e encontraram um homem congelado, tá, ressecado já. No início, a polícia presumiu que ele fosse vítima de um acidente de escalada, tá? E ele foi para uma mesa de autópsia, ou como uma vítima de crime, alguma coisa do tipo. Aí foram pesquisar e dataram o corpo como sendo de 3.300 a.C. Tá? Esse é o Otzi, né? O homem das montanhas lá, que está extremamente bem preservado, assim, uma coisa muito impressionante, com roupa, com conteúdo estomacal, e que trouxe uma contribuição incomparável assim, para a gente entender como é que era a vida dos europeus nessa época assim, pré-histórica. Então é isso, deixo vocês com esse livrinho aqui do Sr. Brian Fagan, tá? Uma breve história da arqueologia, também lembrando, hoje sem brincadeira, da frase que para mim define tudo, tá? de todo esse assunto, assim, que é quando Napoleão chega no Egito e fala para os soldados dele, né? Do alto dessas pirâmides, 40 séculos vos contemplo, mas ai, índio velho. Até logo mais, buenas!